gente! Tudo bem com vocês? Então, hoje o Super Pop vai abordar as divergências da fé. Eu tava vendo, porque essas religiões agora, elas têm, assim, várias, como é que eu vou dizer assim, regras, né? Algumas ramificações da igreja evangélica são um pouco estranhas. Tem gente que pode, sei lá, namorar, assim, do mesmo sexo, tem outros que podem ficar pelados, tem várias coisas estranhas. Depois eu fiquei olhando e falei, gente, mas será que não segue uma linha? Parece que não. Então, hoje o programa vai explicar tudo, porque quando eu fico curiosa, eu tenho certeza que você também está curiosa. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre essa loucura das divergências da fé. Roda aí o programa de hoje. Quando o assunto é religião, tem muita coisa a ser abordada. A proposta da igreja, que inclui pessoas de orientação sexual como a minha. Nos últimos anos, a igreja evangélica se ramificou, criando cada uma suas próprias regras. A gente está aqui hoje para falar se existe uma só Bíblia, porque existem tantas igrejas. Porque Deus não quer perder a ninguém. E o que dizem os pastores sobre o casamento gay? No plano de Deus, os homossexuais não estão excluídos, não é? E Deus sim vai aceitar e vai querer essa relação, abençoar essa relação. Na mesma religião, existem os que são contra e até os que acreditam na cura gay. Você, então, se arrependeu ou sei lá, não quer mais. Aí hoje é heterossexual. Mudei minha vida. É heterossexual. Mudei minha vida. Não é mais gay. Não é mais gay. Não sou. Será que existem divergências na fé? Agora no Super Pop. Os nossos convidados de hoje, eles pregam o mesmo evangélico, porém cada um tem a sua filosofia. E assim depende realmente dessas regras que eu não entendo muito bem. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a pergunta aqui. Quem é a favor ou contra o casamento com pessoas do mesmo sexo? Divergências. Eu vou dizer boa noite para os meus convidados e a gente vai tentar entender como é que funcionam essas regras. Não é a mesma Bíblia, de repente? Eu não entendo mais nada, mas tudo bem, a gente vai perguntar aqui. Eu vou começar com a nossa pastora que está aqui do meu lado, pastora Lana Holder. Ela é uma pastora gay da comunidade Cidade Refúgio, é isso? Procede? Isso, Luciana. Bem-vinda. Bom estar aqui novamente com você. Muito obrigada. Queria aproveitar a oportunidade, já que minha esposa não está presente, ela pediu para entregar para você esse livro que foi recentemente lançado por ela, Santidade na Cidade, A Jornada da Alma. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Muito obrigada. E dizer que, mais uma vez, nós estamos aqui para falar de um tema tão polêmico, que é a proposta da igreja, que inclui pessoas de orientação sexual como a minha e de tantas outras diversidades de orientação sexual. E dizer que, graças a Deus, que Deus nos dá essa possibilidade. A gente está aqui hoje para falar se existe uma só Bíblia, porque existem tantas igrejas. Porque Deus não quer perder a ninguém. Eu acho justo isso. A gente não está na hora de perder nada, só ganhar. Exatamente. Eu concordo com ela. Vamos somar, não é isso? Com certeza. E vou falar boa noite também para o Leonardo. Tudo bem, Leonardo? Tudo Profeta bem. Da Igreja Pentecostal Tempo de Milagre, é isso? Prazer imenso estar aqui, Lu. É a primeira vez aqui? Primeira vez. Olha, estamos tirando a virgindade de alguém hoje, que delícia. Bem-vindo. Obrigado. O Antônio Silva já veio aqui muitas vezes. Prazer, Luciana. Um pastor Obrigado. Conservador, encontro com Deus, uma igreja mais tradicional. Exatamente. E eu tenho o Felipe Campos, que botaram ele sentado lá do outro lado, não sei por que te separaram, né, Felipe? Boa noite, gente. Boa noite, gente. Eu só quero entender uma coisa. Todo mundo prega a mesma Bíblia, né? O Velho Testamento, o Novo Testamento. Só que o que eu entendo é que cada um, assim, entende o que quer na tal da Bíblia. Mas tudo bem, a gente vai discutir isso. Muitos famosos mudaram o comportamento após a conversão. Alguns deles afirmam que o poder da palavra salva tudo e todos. Roda aí, a gente vai falar isso aqui. A lista de famosos que se converteu é grande. Os motivos são variados. André Surak tornou-se evangélica e deixou de lado um submundo de fama, drogas e prostituição, como ela mesma revelou em biografia. Hoje eu vejo assim que são valores que eu havia perdido, sabe, nesse tudo é normal, porque o mundo, o errado é normal e o que é certo é errado. Então são valores invertidos. Após uma crise no relacionamento, Carla Pérez também se converteu. E também afirmou que se arrependeu de ter posado nua. Joana Prado e Vitor Belfort também são evangélicos. O
O lutador conta que encontrou um conforto na religião após a perda de sua irmã. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu assinei um contrato com Deus. Eu falo para o Vitor, às vezes a gente passa por momentos tão difíceis, como o caso do desaparecimento da irmã dele, que se a gente não tivesse essa estrutura familiar, tipo essa fundação, né, na rocha que é Jesus, a gente não conseguiria. Marcos Mion atribui à fé e a Deus a cura de sua esposa contra o câncer. Isso aqui é força motivadora maior do que essa? Não existe. Caio Castro declarou que é evangélico desde os 13 anos de idade. Sou cristão desde pequeno, desde os meus 13 anos. De que igreja? De igreja evangélica. Muitos famosos encontraram apoio na fé. Bom, a gente fala um pouco de conversão. As pessoas têm o costume de procurar Deus. Eu vejo assim que aí tem assim, a gente não pode falar que todo mundo é assim, né? Mas temos ex-gay, ex-drogado, ex-prostituta, ex-safado. Aí a gente vai comentar alguns que mataram. E aí se converte, aí diz, não, aí Deus perdoou tudo. E aí a pessoa zerou, começa do zero. Não é muito confortável isso? E a pergunta para os três, é muito confortável, porque às vezes você vai lá, desce a lenha, mata um, rouba um, trai, faz tudo, e fala, não, agora me desculpa, eu estou muito arrependida. Não estou falando dos artistas que a gente mostrou, eu estou meio que perguntando em geral. Tem muitas pessoas que a gente vê, e aí a gente zerou e está tudo certo, e aí vive a vida, tipo, agora eu sou de Deus, e agora eu estou aqui pregando. Não estou dizendo que o perdão não possa existir, mas fica meio fácil. Claro que eu estou banalizando um pouco, mas não fica meio fácil? Tipo, faz tudo errado, aí tá tudo perdoado? Na verdade, Lu, é um espírito que atua. Nós temos Adão, Gênesis, criado por Deus, e Adão pós-queda. Então, ele é o Gênesis de toda essa maldade que a gente vê quando Davi diz, nós somos gerados em pecado. Então, a atuação... Por que a gente é gerado em pecado? Porque houve desobediência. Então, as consequências da desobediência, ou seja, Adão tocou na semente sagrada. Então, ele é colocado fora. Então, toda a humanidade é a partir desse Adão. Então, esse contraiu o espírito. Como nós temos espírito, as pessoas falam assim, energia negativa. Você contrai ela, você pega ela. Então, existem manifestações que são espírito. Aí as pessoas recebem essa transformação, recebem esse perdão. Porque você não pode negar o perdão. Deus não pode negar o perdão. Mas aí pedir perdão, estuprou 10 crianças, está tudo certo. Não é o pedir perdão, ele passa por um processo de mudança, de um novo nascimento. E se errar de novo e pedir perdão de novo? Ele vai ter que passar de novo por esse processo. Eu posso falar? A Bíblia diz no livro de Romanos que o salário do pecado é a morte. No livro de Hebreus vai dizer que nem todo pecado gera morte. A Bíblia não pode entrar em contradição. Todo pecado tem uma consequência. Então, tipo assim, não é muito fácil pecar e se arrepender. Perdoar não é esquecer, é lembrar e não sentir dor. Então, Deus pode perdoar. Eu concordo muito com isso. Deus pode perdoar. A pessoa roubou, está perdoado, mas vai pagar o preço lá na prisão. Eu acho também. Você está entendendo? Você estrupou, está perdoado, filho, vai pagar o preço lá na prisão. Como é que é o perdão? Eu gostei dessa. Perdão é você... Perdoar não é esquecer, é lembrar e não sentir dor. Gente, eu adorei isso. Na verdade, o perdão... É bom isso. O perdão, Lu, é a parte mais difícil na relação com os seres humanos. E com Deus não é difícil. Porque quando você perdoa, você não galardou o erro, você se livra da angústia. Por isso que é difícil o perdão. Uma coisa muito importante que a gente precisa atentar com relação ao perdão de Deus para a vida de alguém é que esse perdão que Deus libera sobre a vida de uma pessoa, ele provém de um arrependimento. E o que é um arrependimento? Não é um remorso. Porque o remorso faz com que você... Vou dar um exemplo. Aquela pessoa que bebe muito, aí no outro dia acorda de ressaca. Nunca mais beberei. E diz, nunca mais beberei. E quando esquece o que foi a ressaca, volta a beber. Isso é remorso. Arrependimento é aquela pessoa que se arrepende e ela sofre uma metanoia, uma mudança de mentalidade. E ela não torna a fazer mais aquilo. É daí que provém o perdão de Deus, aonde há arrependimento. Tá, e o que é pecado? Porque, por exemplo, para algumas igrejas você é gay, certo? Você é casado com uma menina. Sim. Então, para algumas igrejas, você está em pecado. Correto. E aí, como é que funciona para essas ramificações? Para a sua igreja não está em pecado, mas eu tenho aqui ó, a Bíblia, certo? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Sim. Essa palavra de Deus, ela as pessoas entendem de formas diferentes. Sim. Alguém diz que está aqui escrito que não pode ser gay. Sim. Eu não entendo muito bem, mas dizem que é assim. Outros dizem que pode ser gay. Você, a pastora, pode ser gay, não pode? Graças a Deus. E aí? E aos olhos de Deus, como que é isso? Eu gosto muito dessas perguntas porque eu imagino a quantidade de pessoas que hoje se afastaram da igreja e se afastaram de Deus
por terem dado ouvido a esse tipo de discurso religioso. A minha Bíblia, provavelmente, é a mesma Bíblia do pastor Leonardo, a mesma Bíblia do bispo Antônio. A questão é o ponto de vista com que eu faço a interpretação dos 7 versículos que são usados de Gênesis a Apocalipse pelos tradicionais ou pelos chamados fundamentalistas, que eles usam para condenar os homossexuais. Tá. Só que nessa reinterpretação que é feita, no caso, por todos aqueles que incluem os homossexuais no reino de Deus, que outrora nos discursos religiosos são excluídos, são versículos que são reinterpretados segundo o ponto de vista histórico-crítico. Por exemplo, eu vou dar Fala em português, sim, vai. Eu vou dar um exemplo bem claro. Existe uma Bíblia, a linguagem de hoje, que se você pegar um desses versículos diz: ficarão de fora os homossexuais ativos e os homossexuais passivos. Eu ia falar passivos e ativos, tá, vai. Então, aí você entra dentro do contexto da originalidade do texto. Okay. E você descobre que a palavra homossexual ela foi criada no ano de 1870. O texto foi escrito, o último texto, no século I depois de Cristo. Então, como que você pode pegar uma palavra que foi criada no século XVIII e adicionar a um texto que foi escrito no século I? Por exemplo, São Tomás de Aquino, ele estabeleceu 1000 anos depois de Cristo que o termo sodomia era somente relevante a pessoas que praticavam relação sexual com pessoas do mesmo sexo, porque ele entendia que esse nível de promiscuidade era só algo relacionado a pessoas homossexuais. E quando a Bíblia fala de sodomia, a Bíblia não fala de gay. A Bíblia fala de hétero, a Bíblia fala de bissexual, a Bíblia fala de promiscuidade no sentido do caráter humano. Seja você quem for, a sodomia é pecado. Se você for heterossexual ou se você for homossexual. É o safado, né? Que não importa. Exato, é um promíscuo. Felipe? Nossa, tô besta, assim, parabéns. Eu também gostei. Eu gostei muito. Eu não tinha pensado nisso. O termo não existia na época. É verdade. Agora que tinha gay, tinha, né? Porque bastante. Sempre teve. E nós sabemos na que verdade, faz parte da história da Constituição humana, faz parte de todos, independente de eu ser gay ou não. Eu acho que o livre-arbítrio trai para todos nós, e eu acho que Deus ele tem muito mais ocupação para fazer, acredito eu, do que ele ficar assistindo. Ele é só se ele for voyeur, meu amor. Se ele ficar assistindo com o que eu tô fazendo. Bagunça no mundo, né? O que eu tô fazendo com o meu marido na minha cama, o que você tá fazendo com a tua esposa. Desculpa, ele tem muito mais o que fazer do que realmente ele ficar assistindo ali ou ficar vendo o que eu estou fazendo com a minha vida. Você não se sente em pecado? Eu nunca estive em pecado. E o que faz de um homem gay não ser macho? Pois é. Como um homem hétero. Ou uma Porque mulher eu sou macho também. Gay não ser uma fêmea eu como sou uma macho, mulher. é verdade. Tô ficando confusa. Então diz pra macho, mim o que é o comportamento efeminado. Eu sou macho. Não, mas tem muito macho que é gay, viu? Não, tudo bem, mas tem muito homem hétero que é bichinha que eu conheço. Ó, não vou falar nomes aqui não, mas eu conheço um monte mas de eu não falei com ela. Ô, Leonardo, bofe panqueca, já ouviu falar? Eu já. Chega na hora, vira, entendeu? Não, mas nem... Mas, eu não falei com arte de condenação. Eu quis dizer pelo contrário. Eu estou dizendo que a gente bate sempre numa área dizendo sobre o homossexualismo ou homossexualidade. A gente bate sempre numa área. Só que existe tanto pecado também que a gente bota debaixo do tapete. Concordo que também a Bíblia condena. Ser homossexual não é uma questão comportamental. É uma questão de orientação. E é isso que a igreja, há 2000 anos, não entende. Independente e por causa de orientação, há 2000 anos a igreja tem mandado tanta gente para o inferno com esse discurso Lana, que desconhece as razões independente reais. de orientação, independente de comportamento, ser gay você é a Lana e ponto final. A sua sexualidade é a sua e você não vai deixar de... Agora, querer rotular para ficar uma história mais branda não é orientação, não é opção, não é comportamento, não é o que... Não é nada. Eu gosto de um homem e ponto final. Agora, entendeu? Pesquisa realizada pelo IBGE revelou que o número de casamentos gay cresce 5 vezes mais que entre homens e mulheres. O negócio tá sério. O que diz a igreja sobre esse assunto? Tem muita gente casando, mais homem com homem, mulher com mulher do que homem com mulher. O negócio tá... Coloca aí. Luciana Gimenez, o pastor Marcos Gladstone já realizou mais de 50 casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Marcos, como é que surgiu a ideia de fundar uma igreja que aceitasse os homossexuais? Na verdade,
a gente tem que dizer que no plano de Deus, os homossexuais não estão excluídos, não é? Onde estiver amor, onde estiver fidelidade, onde estiver uma relação de fidelidade, de querer se estar um com o outro, a gente não pode negar e Deus sim vai aceitar e vai querer essa relação, abençoar essa relação. Antes, você não sentia essa aceitação em outros lugares? Olha, é difícil porque quando a gente fala que é cristã, as pessoas não acreditam muito, né? Não sei se é por preconceito, se é por não acreditar que possa existir uma igreja que nos aceita, mas tem sim igreja que nos aceita. E você lida, claro, com muitas histórias, né? Como é que essas pessoas chegam aqui, né? Muitas vezes vítimas de preconceito, marginalizadas, como é que é isso? São pessoas que chegam muito machucadas, vítimas de homofobia que acontece dentro dos ambientes religiosos. Você também já foi vítima de preconceito? Com certeza, várias vezes. Na igreja, já aconteceu? As pessoas percebem. E quando elas percebem, elas demonstram aquele lado que elas tinham guardado dentro de si. Um lado preconceituoso, uma exclusão meio velada. Então, passei tanto assim como ele, assim como a história de tantos outros homoafetivos no Brasil inteiro, que até hoje passam, deve estar passando agora, nesse exato momento. E os casamentos? Como é que funcionam os casamentos? Há uma preparação? Como é que é? Porque a gente sabe que na igreja católica, por exemplo, tem o curso de noivos. E aqui, como é que é feito? Também há um preparo, né? Primeiro, o casal marca uma reunião e aí a gente acompanha, né, um pouco da história, procura saber como aconteceu, como está vivendo a relação, porque casamento não pode ser algo que se pensa que vai ser por um dia só e acabou, mas é algo que é para toda a vida, não é apenas um ato, né? O Felipe e o Jonathan se conheceram aqui na igreja, se casaram e estão juntos há 5 anos. Antes você disse que não tinha sido aceito em nenhuma igreja? Não, eu não fui aceito em nenhuma igreja. Quando eu me entendi homoafetivo e falei isso para os pastores, a seguinte informação foi: você não pode fazer parte porque o que habita em você não condiz com a igreja. E lá eu cantava na igreja, fazia uma série de atividades e de imediato eu fui excluso como se fosse a pior pessoa do mundo. Vocês estão juntos há 3 anos e meio? 3 anos e meio. Casaram aqui na igreja? Casamos, tem 20 dias. Como é que foi? Nossa, 20 dias, estamos em lua de mel. Estamos bem. E como é que a família lida com isso? A família esteve presente? Sim, todo mundo aceita, não foi sempre assim não. Não, a gente teve que conquistar aos poucos. Acho que muitos não acreditavam numa relação, achavam que a gente não podia viver uma vida comum. E hoje em dia todo mundo apoia. Nesses anos todos, né, qual foi a história que mais te marcou, né? Eu sei que cada celebração é única, é especial. Teve alguma que mais te marcou? Eu sempre choro em todas porque é uma grande conquista. Eu vou dizer, todo casamento é especial para mim. Não há um casamento que eu não me emocione. Hoje nós temos essa graça de poder se casar e usar o mesmo nome e ter uma vida a dois com todo o direito que o nosso país permite. Eu acho isso muito importante. Esse é um dado interessante. Então, o número de casamento entre pessoas do mesmo sexo cresce 5 vezes mais do que casamento entre heterossexuais. Você casou agora de novo, né? Casei É a segunda sim. vez? É, a segunda. Você acredita? Eu acredito. Eu gosto de viver paixões, né, e amores, né? Entendi. Não, eu casei, fiquei 10 anos casado, eu acho que foi um super sucesso, legal, enfim. E aí, depois eu fiquei um tempo separado e agora resolvi casar de novo. É usada a nomenclatura casar, quando na verdade a Bíblia diz que é uma união. Você se une com a pessoa do mesmo sexo ou não. O casamento, ele configura o poder do heterossexual gerar, ser Pastor, Deus. deixa eu te perguntar uma coisa. Aí tem um casamento entre ela e a esposa dela. Ela é super fiel, tá casada, tem vamos dizer, alguns filhos, tem 2 filhos, não trai. O que faz esse casamento pior do que um casamento entre um homem e uma mulher? E aí? O fato de ser melhor ou pior é uma opção de levar a sério aquele compromisso, mesmo que seja algo diferente de tudo que se vê na sociedade. Tudo bem, mas a segunda então, opção que eu te fato dei, dela ser feliz, em tese... Tá, mas aí o homem com a mulher, tá? Vamos falar do homem com a mulher, o casamento. Sabe. O homem, ele faz amor fora do casamento com travesti.
A mulher sai com o personal. Ok. É considerada uma família. Ela é casada com a esposa dela, tem 2 filhos, as duas É são fiéis. considerado Não é uma casamento. família, mas não é uma família dentro de 4 paredes. São pessoas que moram lá dentro, mas não são família. A família tem paz, a família tem a união. Agora, se eventualmente esse... Aí é o que sai com a travesti, Não, a outra... Deixa eu terminar o raciocínio. Deixa eu terminar. Esse que está dentro, que é homem com homem, mulher com mulher, eles estão dentro e eventualmente eles tenham paz, eles se amam, né? Porque o amor, ele é coração. O homem, ele é almático. Por isso que ele tem uma doença chamada depressão ou opressão. Opressão espírito, depressão, alma. Tá, mas aí se amam, tá, e aí? Sim, então esse amor não é um amor divino, é um amor entre 2 pessoas. Mas ele não é família? Só que ela pode trocar. Esse é o amor, porque o amor não é fiel. O amor humano não é fiel. Nossa. Não, não é fiel. O que é fidelidade é o seu entendimento e não o seu coração. O coração é enganoso, diz a Bíblia. Ô, Lu, olha, eu acho que muitas das vezes, o que eu pude algumas vezes ler sobre a Bíblia, e por isso que eu sou jornalista, não fui pastor, eu entendo que a Bíblia às vezes leva tudo muito para o lado sexual. O homem não se fazer sexo, a mulher, enfim. Eu não vejo isso, porque na verdade o que você tem que levar em consideração numa relação é o amor ali entre 2 pessoas, é a confiança, é a lealdade, é o que querem realmente conquistar Felipe, se for juntos, o amor, ele vai sabe? trocar já. Leonardo. Assim como ele escolhe pelo coração, ele troca também. Gente, mas esse coração bandido que você está falando, bandido. Esse tema... Leonardo, você é casado? Sou não. Entendi. E você pratica sexo? Não, tô igual padre. Não, tô falando sério, porque não pode, tem que ser casado. Não, eu fui casado, fiquei 7 anos casado. Tá, mas agora que você tá livre na sua religião, você pode praticar sexo fora do casamento? Fora não. Então você, tipo, mas nada? Mas aí que tá, onde eu falei pra você... Mas aí você não faz nada? Então, onde que eu falei, não faço nada. Mas onde eu falei pra você, em relação... Escute isso. Quando Moisés matou, que eu disse, ele mesmo contou, e eu tava falando que eu fui cortado. Primeiro eu queria falar que o respeito é o princípio de toda educação. Sabe o que falta no Brasil? Esse respeito. Se a pessoa não concorda com o ministério da pastora Lani, não vai. Não frequente, não se aproxima. Agora, falar mal, denegrir, destruir. Verdade. A Bíblia diz que veio para matar, roubar, destruir é o diabo. Então tem crente que fala de Deus e o comportamento é igual ao do diabo. Outro dia eu fui numa igreja... Então, né? Outro dia eu fui... E tipo assim, se tem uma libertação para isso... que a Bíblia diz que o Deus liberta, você vai ser liberto lá dentro. Então, a maneira que os evangélicos falam, batem, despreza, Concordo. Eles nunca vão entrar. Na nossa igreja tem várias pessoas que vão lá e se libertam, que não se liberta, está lá no culto, porque eu não posso libertar nem a minha, eu vou libertar alguém. Tá certo. Então, se eu não posso dar alguém, eu não posso exigir nada da pessoa. Claro. Não é verdade? Tá certo. Então, respeito ao princípio da educação, né? E sobre, quando eu falei sobre fraqueza, você entendeu como pecado, a Bíblia diz que não um homem sequer que não peque. E aquele que diz que não peca já está pecando. Eu estou dizendo que todos tá mentindo, nós, né? hétero, homossexual, casado, solteiro, nós vamos lutar contra a nossa carne, porque a Bíblia vai dizer que Paulo diz que a única coisa que não se converte é a nossa carne, ela se mortifica. Então a gente luta contra nosso eu todos os dias. Verdade. A Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, o rei que Deus mais amou. De 10 mandamentos, Davi pecou 8. Só não pecou 2. E foi o segundo coração de Deus. Difícil. Você está entendendo? Agora, Saul pecou 1 e Deus rejeitou, porque É muito engraçado, porque toda vez que eu fui num culto, e que eu fui agora recentemente, num casamento, e teve um culto antes. Gente, eles falavam tanto do diabo, mas tanto do diabo, que eu falei, gente, eu venho aqui para ouvir falar do diabo, é o marketing que fazem no diabo, porque o diabo, porque o inimigo, porque o demônio. Mas eu falo, gente, eu vim aqui para ouvir falar de Jesus. E eu saí de lá com um marketing maravilhoso. Mas eu te entendo, eu te entendo, tô dizendo que eu concordo com essas igrejas, não. Eu não vim representar o povo evangélico, vim representar o evangelho. Saiu há pouco tempo, eu estava vendo numa entrevista numa emissora, que um pastor foi a vizinha, teve relação com ela casada e engravidou porque Deus mandou. Aí quando o entrevistado não tem no YouTube. Oi, bem. Aí quando a entrevista foi ler lá, disse, deixa eu ver onde está na Bíblia, estava lá, vai a tua vizinha adúltera. Não tem um centro, ele leu adultera, vai a tua vizinha adultera. Então se um pastor é assim, não, ele é pastor. Se ele é pastor, ele tem ovelhas. Se um pastor é assim, as ovelhas são o quê? Saiu outro também que come 4 folhas da Bíblia todo dia. Por quê? Né? Porque Deus mandou ele comer a palavra. Então pode ser um pastor disso? Então para mim não importa quantas igrejas existem. Importa o que existe dentro dessas igrejas. Você entendeu? Eu acho interessante Como a palavra é boa. A gente está sempre tentando discutir acerca da questão da aceitação.
e parece que quanto mais se fala, mais se traz um discurso que repele os homossexuais. Mais ou menos, né? Tá melhorando bastante. Vai. Não, graças a Deus, que Deus está levantando pessoas, das quais eu me incluo junto com a minha esposa, para poder fazer com que aqueles que durante tanto tempo foram repelidos, expulsos, marginalizados, estão entendendo que podem e devem entender que a graça inclui a eles. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, e o mundo somos todos nós. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o Senhor de todas as almas, não é só das almas dos héteros. O bispo Antônio falou que o casamento que é considerado na Bíblia é o casamento heterossexual. A Bíblia tem linguagens que foram escritas por homens de um período patriarcal. A mulher não era considerada nem contada. Então, se a gente for levar em consideração o contexto bíblico, a gente vai ter que mudar uma série de questões que a própria igreja hoje faz, dizendo que é correta, quando a própria Bíblia fala para ela não fazer. Como Paulo diz que a mulher não deve nem falar na igreja. E hoje existem mulheres que são pastoras e que pregam. Então, se é para usar um texto para condenar os homossexuais, por que não se usa os outros textos para se aplicar no literal, como se aplica tudo? Se é para pegar, pega tudo. É verdade, se é para pegar, pega tudo. A igreja evangélica hoje, quando eu falei do respeito da educação, o que acontece? Está vivendo debaixo de dogma. O que é dogma e doutrina? As pessoas confundem. Doutrina é o que é bíblico e eterno. Dogma é que é imposto humano, imposição humana. Então tem igreja que proíbe a mulher de raspar a própria perna. Tem igreja, fica igual homem. Tem igreja que proíbe de pintar a unha de vermelho, porque senão fica fala parecendo a monga, tá né? A mulher macaco. Tem igreja que não pode ir pra praia, porque fala que é do diabo. Quer dizer, o diabo tem nem a chave da casa não dele. Não pode assistir televisão, gente. Eu imagino o diabo na praia com a perna raspada, tomando Coca-Cola e vendo televisão. Bom, na verdade, o pastor dá mais engraçado do que explicando. Não, mas tem uma Mas eu tô falando sobre respeito. Eu sei, mas o respeito não é isso. O respeito, quando você crê numa outra coisa, não te faz inimigo. Peraí, mas não pode raspar a perna, não pode usar... Não, tô dizendo que quando você não crê... não existe assim. Não, isso é religião. A religião ela é controladora e a religião é maligna. Tá. Se a religião resolvesse, o Oriente estava em paz. É verdade. A religião, ela, embora tenha o nome religar, um nome bacana, mas ela muita gente, né? Ela está fora de finalidade. Ela está no desvio de finalidade. Quando eu disse que ele está mais engraçado, porque a gente, quando se fala de respeito... O fato de você crer numa coisa e em outra não nos faz inimigos. Por exemplo, eu tenho muitos amigos de outras religiões, de outras fés. Agora, a fé, ela é uma só, seja para crer em Deus ou crer no diabo. A palavra de Deus é para todo mundo, para o padre, para o pastor ou para o babalorixá. Não importa. Agora, o fato da Bíblia estar dizendo que é daquele jeito, isso não põe alguém que não tenha a mesma dificuldade de ser daquele jeito melhor. Né? O fato de você não ter aquela dificuldade não te faz ser melhor ou pior. O fato é que você também tem outra dificuldade. Só que é grau, é nível. Dificuldades são níveis, são graus. Somos todos pecadores, então. Exatamente. Olha, uma pessoa que assume a sua sexualidade pode voltar atrás e deixar de ser gay? Qual que é o papel da igreja evangélica sobre esse tema? A gente já trouxe aqui vários... Hoje, tem aparecido aqui, viu, alguns ex-gays. Eu tinha dito que não, mas ultimamente tem uns 3 ou 4 que juram que são ex-gays. Impressionante. Coloca aí. Logo de cara, uma pergunta que para muitos há diferentes respostas. É possível mudar a condição sexual? Eu acredito sim que é possível alguém se arrepender de ser gay ou transgênero no momento em que entende que não quer mais essa vida para si, né? Tanto ser gay quanto ser transgênero. Eu tenho certeza que sou ex-gay porque não vivo mais hoje na homossexualidade. Durante a entrevista, Juliana Ferron falou abertamente sobre o assunto. Eu vivi por 12 anos na homossexualidade e dos 12 eu vivi 2 anos como transgênero. No começo, algumas dúvidas. Eu pensei em desistir de transicionar justamente porque é um sentimento onde eu penso que o meu corpo está inadequado. Mas eu desisti justamente por ser um sentimento, né? E os sentimentos mudam e o corpo não muda. Hoje, Juliana tem certeza. Eu tenho certeza que sou ex-gay porque não vivo mais hoje na homossexualidade. E também tenho certeza que sou ex-transgênero porque hoje eu respeito e aceito o meu corpo de mulher, o que não acontecia no tempo que eu vivi como transgênero. O corpo de mulher, para mim, ele não era aceitável por mim mesma. Então, hoje, eu aceito essas duas condições.
E nossa equipe foi para as ruas com o pastor Robson. Ele deixou de ser gay após entrar para a igreja evangélica. Nós estamos aqui nas ruas de São Paulo para saber o que as pessoas pensam sobre conversão religiosa de um ex-gay. Nós vamos acompanhar o pastor Robson e surpreender os entrevistados. Será que eles vão mudar de opinião frente a frente com ele? Vou ser direta com você. Você acredita em ex-gay? Ex-gay? Realmente vai ser sempre um homossexual. O homossexualismo é uma condição, não é uma opção. Então, assim, se ele já se relacionou com homens, uma hora mais cedo ou mais tarde aquilo dentro dele vai aflorar de novo. Porque já provou da fruta, né? E um ex-gay que se tornou pastor através da conversão religiosa. Você acredita que seja possível, que isso seja real? Tem situações que as pessoas podem até se casar. Eu acho que, na verdade, ele está se enganando. Diante da sua resposta, eu vou te fazer um convite para conhecer o pastor Robson. Está convertido há 22 anos e é ex-gay. Por causa da conversão religiosa, é isso, né, pastor? Há 22 anos. Sério? Isso. Sou casado, tenho 4 filhos e Jesus entrou na minha vida e fez uma obra sobrenatural me tirando da homossexualidade. Eu não acredito que o senhor possa ter deixado de ser homossexual. Uma vez que você foi, eu acho que jamais você deixa de ser. Ou você nunca foi, ou você sempre será. É possível uma pessoa ser completamente transformada pelo poder de Deus? Eu acho que perante a Deus tudo pode se transformar. Mas, infelizmente, a condição sexual de um ser humano, eu ainda permaneço com a minha opinião, pastor. Você é ex-gay? Sou ex-homossexual, sou ex-gay. Há quanto tempo? 22 anos. É tipo um AA, assim? Tipo, ex-gay frequenta uma reunião e... Não, não. Como que funciona? É uma transformação sobrenatural do poder de Deus. Mas pra que isso aconteça, é algo que você considera a homossexualidade ruim? Ela não é de Deus, então? Pra que Deus precisa te transformar em hétero, a homossexualidade não é de Deus, certo? Ou errado? A homossexualidade não me fazia bem. E através do poder de Deus, eu fui transformado de uma forma sobrenatural. Mas ela não te fazia bem, mas você era homossexual? Era homossexual. Você se relacionava com homens? Isso. Mas aquilo não te fazia bem? Não me fazia bem. E por que você se relacionava com homens? Porque eu fui abusado, fui estuprado e por causa de um trauma entrei na homossexualidade. Se você em algum momento se relacionou com homens, se você gostou daquilo, você é homossexual. Qual que era a sensação depois que você transava com o cara? Qual que era a sua sensação interna? Você se sentia realizado ou você se sentia mal? Eu acredito que quando eu vivo a prática do pecado, naquele momento do pecado, eu acho que aquilo é bom. Só vai interromper essa discussão que é válida, é válida a discussão, mas é uma discussão acalorada. Que é um prazer te conhecer. Imagina, eu te amo. Quero dizer pra você que hoje você conheceu um ex-gay, o pastor Robson. Eu tenho minhas dúvidas. Eu ainda continuo a dizer que não conheço nenhum ex-gay, mas tudo bem. Landa, você conhece algum ex-gay? Olha, eu já fui ex-gay. Para, como é que você já foi ex-gay e se dá gay de novo? Pois é, porque não funciona. Não deu certo? Não dá certo. Mas você foi hétero por um momento? Eu tentei. Teve namorado? Todas as minhas forças. Jura? Como é que foi isso? Conta pra mim. Quando eu me converti, eu tinha 21 anos de idade. Tá. E o fator mais predominante para minha conversão foi porque me disseram que pelo fato de eu ser gay, eu iria para o inferno. E eu acho que ninguém em sã consciência quer ir para o inferno. E então eu me dispus a passar por todo o processo que me levaria a uma cura, a uma libertação. Tá. Porque tem igreja que diz que é doença, tem igreja que diz que é demônio, enfim. Tá. Então eu me dispus a tudo, a ser curada, a ser liberta. Arrumou um namorado? Eu casei. Olha. Tive filho. Para. Sim. Tenho um filho hoje de 17 anos. Que bom. Lindo, maravilhoso, uma bênção. Não me arrependo dessa época da minha vida, porque hoje, para eu ter consciência de dizer que não existe ex-gay, é porque eu sei que eu tentei com todas as minhas forças deixar de ser gay. Conta pra mim, mas você era casada com... Você gostava do bofe? Gostava. Eu, inclusive, digo que eu cheguei a amá-lo. Inclusive, é porque ele era um amigo mesmo pra mim. Então, tinha um companheiro. Até que, obviamente, meu casamento começou a passar por problemas. Normal. Normais, né? E você tinha tesão nele?
Eu tentava, obviamente... Você tinha desejo? Eu tentava fazer o que eu precisava fazer. Era algo realmente que era uma obrigação. Eu fazia com esforço porque eu queria deixar de ser gay. Mas então você forçava o desejo? Eu forçava para tentar deixar de ser gay. Eu quero que as pessoas entendam isso. Por quê? Porque as pessoas falam tanto sobre gay, sobre homossexual, homossexualismo, ex-gay, mas eu acho que só pode falar sobre isso quem é gay. Você tentou muito. Quem tentou, É a mesma coisa de eu dizer para você hoje, pastor Leonardo, você conseguiria ser ex-hétero? Nem eu consigo ser ex-gay. Por quê? Porque não é algo que eu decidi. Mas teve um dia que você falou, agora não dá mais para mim? Não é que teve um dia que eu decidi. Eu simplesmente entendi que eu estava sublimando quem eu era, para tentar agradar a Deus. E eu entendi, chegou um momento na minha vida que eu entendi que eu ia agradar a Deus sendo quem Deus me criou para ser. Sem máscaras, sem fingir ser o que eu não era. Demorou para você chegar a essa conclusão? Foram 7 anos lutando. 7 anos. Hoje vocês são amigos? Não, nós não temos amizades hoje. Mas o que eu posso dizer, enfaticamente, é que eu sei o que é essa tortura do evangelho na mente de um gay. Essa coisa de que, meu Deus, eu não estou conseguindo mudar, então quer dizer que eu nasci para ir para o inferno? E o que as pessoas precisam é horrível. É o que as pessoas precisam entender é que o primeiro tributo de Deus, Deus é conhecido, o primeiro tributo de Deus é criador. Satanás, ele não tem poder de criar nada. Então eu preciso entender que foi Deus quem me criou assim. E a única responsabilidade que Deus me dá na questão do exercício do meu livre-arbítrio é como eu vou viver a minha sexualidade. E eu escolhi viver a minha sexualidade dignamente, com uma só mulher, a honrando, a respeitando e ganhando pessoas para Jesus que a igreja excluiu. Você falou algo enquanto nós estávamos no intervalo e você disse, a Bíblia é uma confusão. A Bíblia é uma confusão porque a igreja não tem conseguido mostrar para as pessoas que o intuito genuíno da Bíblia é só revelar Cristo. E o discurso da igreja hoje em dia é provar quem tem razão. Quando a igreja conseguir mostrar para as pessoas o Cristo da Bíblia, o Cristo que está de Gênesis a Apocalipse, aí com certeza nós não vamos ganhar só os gays, nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Lana, você é muito boa, viu? Muito boa. Parabéns. Deus seja louvado. Leonardo, você conhece algum ex-gay? Oi? Você conhece ex-gay? Então, entra naquele assunto que eu falei. Eu acredito na libertação, só acredito que essa fraqueza possa ser eterna dessa pessoa. A libertação da prática, não da vontade. Eu conheço gente também que são pastores, que são missionários hoje, que não são, mas que, com certeza, já falaram para mim. Eu posso te dizer uma coisa? Eu acredito assim, Lu. Uma pessoa, ela pode escolher não viver a sexualidade dela. Não significa que ela deixou de ser hétero ou deixou de ser gay. Mas é onde eu estou dizendo. Ele vai deixar Sabe por quê, gente? Só que a Bíblia vai dizer assim, se o filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Se o filho te libertar, só quem tem poder de libertar o homem é Deus. Papa, pastor, pai de santo, ninguém liberta ninguém. Então, se Deus não libertar... homossexualidade não é opressão maligna, filho. Agora, respondendo uma coisa... Não é que demônio, respondendo uma coisa que ele falou para mim na última... Peraí. O que a sexualidade representa? Eu não falo. Respondendo o que ele falou na parceria, está mais brincando que explicando. Eu não estava brincando. A verdade é que quem vive o evangelho sabe que hoje nós vivemos um problema, guerra entre nós mesmos. E evangélico falando mal de outras religiões, porque não tem mais respeito, falando mal de catolicismo, sem saber... Por isso que eu não sou mais evangélica. Então, eu sou do evangelho. Então, mas e o evangélico tenta representar a Bíblia. Quando eu vim para cá, eu falei, eu não vou representar um povo, eu vou tentar representar o evangelho. Mas os evangélicos em si falam mal da sua própria religião, falam mal da religião dos outros, do catolicismo, sem saber que se hoje tem igreja cristã protestante... minha Bíblia é católica, saiu do catolicismo. Martinho Lutero era padre, saiu, e daí veio o cristão protestante. Então Deus nasceu junto com nós. Para a igreja evangélica? Não. E antes do catolicismo veio o judaísmo. E quando Jesus veio, o judaísmo já existia. Então, aí entra no assunto. Religião para mim não salva ninguém. Porque senão um vai para o inferno, aí vai... Não, religião para mim não salva ninguém. Religião não salva, quem salva é Deus. Você está entendendo? Entendi. Na verdade, Lu, existe o ex-imagem e semelhança de Deus. O que é imagem e semelhança de Deus? É moral,
estética e ética. Essas três coisas é o pilar da imagem e semelhança. Quando o homem fica perto de Deus, ele se parece com Deus. Quando o homem fica longe de Deus, ele vai parecendo menos com Deus. Então não existe o ex, existe o que deixa de ser imagem e semelhança de Deus. Primeiro ponto. Quando Segundo você não ponto. quer ser semelhante a Deus. Veja como vocês estão batendo em mim. E quando você não quer ser semelhante a Deus? Sim, é uma opção sua você não querer. Isso Deus não vai te obrigar, porque Deus não é um tirano. Segundo ponto, quando ela diz assim, eu amei ele, realmente amou, é verdade, eu acredito 100% nela. Por quê? Porque o coração do homem, ele tem o poder de amar 2, 3, 4, 5 pessoas de uma só vez. Razões. O coração do homem, ele é desesperadamente corrupto, ele é enganoso, inclusive engana o seu próprio dono. Por isso que a Bíblia diz que você não pode usá-lo para se relacionar com Deus, e sim a mente. Terceiro ponto, quando ela diz assim, eu fui ex-gay, eu tentei isso, hoje eu não, né? É verdade isso. Por quê? A pessoa, ela quer, de alguma maneira, encontrar o caminho, a direção, porque a direção, ela não é humana. A decisão é humana, a decisão de casar, comprar, vender e ficar ou não, ou crer em outra coisa. Agora, a direção é divina. Então, essa manifestação é divina. A quarta coisa, a fé. A fé que ela tem é a mesma fé que eu tenho. É uma fé bíblica, é uma fé de Deus. A diferença é que ela não está aplicada ou está, depende. Não estou dizendo que ela não esteja aplicando. Né? Não estou pondo gosto ruim na fé das pessoas. Talvez a minha forma de falar constrange um pouco. Por isso que eu digo, eu não posso rir, porque eu também sou muito risonho. Quando ela diz fé, a fé, o que é a fé? A fé é a certeza. A fé vem de Deus. E a dúvida? A dúvida vem do maligno. Então, tudo que você tiver em dúvida é maligno. Então, o homem tem a malignidade nele. O homem tem o que é pecado nele. Então, eu sou pecador. Eu conheço as minhas falhas. Eu sei o meu limite. Quinto ponto para fechar. Quando Felipe, por sinal, gosto muito dele e respeito muito ele. Tenho assistido ele bastante. Guerreiro. Eu realmente sou fã dele, literalmente. Eu também gosto de você, pastor. Sinceridade. Eu também gosto de você. Muito obrigado. Então, quando a gente diz assim, poxa vida, vamos salvar o mundo, vamos salvar isso, vamos fazer aquilo, na verdade é uma visão pessoal, uma visão de um quadrado da pessoa. Como o Islã toca, bem, não é ele, mas existe uma parte dele que é radical. Como existe o evangélico radical, existe o católico radical. Verdade. No caso, quando eu falei que ele está mais fazendo a gente rir do que... Porque o carioca, ele é melhor para falar. Ele é muito simpático, eu gostei do nosso pastor aqui, gostamos do carioca. Mas eu brinquei de falar a verdade. Nós falarmos, Deixa o Felipe, na você ficar bravo. verdade, Fale, Felipe. nós falarmos de sexualidade diante daquilo que todos nós somos é muito pequeno. A sexualidade é uma fatia muito pequena da imensidão daquilo que nós somos. É só uma facetinha, não né? É um negócio muito pequeno. Porque a Alana ela é muito mais do que ser gay. claro. Você é muito mais do que ser hétero, você também. Então, eu acho que são fatores que, às vezes, não são predominantes. Os oportunistas se apegam justamente, que eu vejo como isso, se você pudesse ser julgado por uma faceta da sua vida. Para você propagar alguma coisa para as pessoas prestarem atenção. Não tem nada a ver com caráter, né? Lógico que não. Não tem nada a ver. Lu, não tem. Deixa eu falar. Não tem nada a ver com caráter. Eu não sei se eu me expressei errado ou ele entendeu também errado. Eu não estava defendendo a homossexualidade, também não estava indo contra. Eu conheci. Não, ele só falou que ser animado. Falou que ser animado. Não, então, tem que ser feliz. Ele está arrumando, mas eu brinquei de né? falar a verdade, que existe deve ser uma legal briga quando muito se grande você pregar de assim, deve ser legal, deve trazer bastante, muitas pessoas perto. Olha, eu conheci a pastora Holanda lá no gabinete, já conheci o ministério, prega demais, amei a pessoa. O que eu estava dizendo que você, eu estou aqui na minoria, né? São dois contra mim, tipo assim. Só que aqui eu não estou defendendo a homossexualidade, eu só joguei de uma forma, do meu ponto de vista, eu respeito. Eu acho que o que o princípio da educação é o respeito, não é verdade? Então, eu respeito. Só que eu não estava defendendo a homossexualidade. Tá? E até a pastora Holanda brincou assim, até porque se tu defender as portas vão fechar, mas eu não sou pastor itinerante, sou pastor presidente do meu ministério, então eu não preciso de pregar, eu não prego mais fora hoje. Tipo assim, eu não prego mais fora. Então eu não dependo da porta das igrejas dos outros. Eu estou defendendo aqui a minha visão daquilo que eu acredito. Só que tem um porém, né? O que eu falei no início, e eu estou dizendo que talvez você não entendeu, foi que da mesma forma que eu possa não concordar, porque meus melhores amigos são pessoas de outras religiões, que eu não faço amizade com a tua fé, eu faço amizade com o teu caráter. Tem gente da minha religião que não tem caráter. Claro. Agora, obrigado. Agora,
em termos de concordar, quando eu falei, por exemplo, eu não concordo. Mas eu não concordo com muita coisa. Aí eu joguei onde eu joguei na panela. A gente fica batendo tanto nos homossexuais, e esquece de bater pessoas adúlteras, pessoas que roubam. Claro. Então, a questão é o seguinte, se o maior pecador que você conhece não é você, você precisa se conhecer direito. Mais uma vez, vocês comparam os homossexuais adúlteros. Não é isso que ele falou, não. Sim, você não entendeu. Coloca no mesmo campo. Não. O que ele falou é o seguinte, que ele não concorda com várias coisas. Ele não concorda com a homossexualidade, ele não concorda com adultos, ele não falou que é a mesma coisa. Se o maior pecador que eu conheço não for eu preciso me conhecer direito. O maior pecador que eu conheço sou eu. O Lana, também é o seguinte, a pessoa pode não concordar, é o direito dele. Não, claro, com certeza. Cada um tem a sua porção de fé e revelação. Até porque está na Bíblia, né, pastor? Por mais que assim, a Bíblia foi alterada, a Bíblia mudou, a Bíblia na linguagem de hoje, então vamos rasgar a Bíblia. É mais paixão do que a razão. Gente, eu tenho uma política na minha casa, eu falo assim, gente, vamos concordar e discordar, porque o mundo é assim, você tem que chegar a entender que o outro pode não concordar com você, você explica, casamento é assim, né? Você explica o negócio, o cara fala, não entende. Eu falei, bom, então a gente tem que concordar e discordar, porque senão vamos chegar... É uma coisa de louco, porque as pessoas às vezes não concordam com você, apesar de você achar aquilo impossível, você fala, gente, eu não entendo como você pode não ver do mesmo jeito que eu. Mas as pessoas podem não gostar de gays, é o direito, não pode atacar. Hoje as pessoas não amam pessoas, as pessoas amam ideias, né? Tem que respeitar. Não, tem que amar pessoas, ideia pode ser diferente, as pessoas não amam pessoas, hoje amam ideias. Eu posso amar você e discordar com algum ponto, e não deixar de amar você, e não deixar de ser seu amigo. Eu concordo. Ele não quis falar que você é igual ao adulto, porque ela falou de coisas que eles não concordam. Ele pode não concordar com... Você pode não dizer concordar que não com outra coisa também. Faz ninguém ser melhor do que ninguém. É isso que eu estou tentando dizer. Eu entendi. Agora, você é a favor ou contra sexo antes do casamento? Por isso que eu te perguntei. Será que aquilo que a religião prega realmente é praticado? O sexo, de repente, pode ser influenciado pela religião? Porque eu acho assim, todo mundo fala que... Tem um monte de gente que fala casa virgem, ó. Roda aí. Sei. Muitas religiões impõem um comportamento a seus fiéis. Em alguns países muçulmanos, o uso da burca é obrigatório. Algumas igrejas evangélicas condenam a vaidade feminina. O sexo só depois do casamento ainda é uma prática seguida pelos fiéis. Depois da conversão, André Surak passou a pregar e deu declarações nas redes sociais. Sexo antes do casamento não pode porque é prostituição. Sexo depois do casamento, aí pode, mas aí tem que ser casado, tá? Casado, não ajuntado, não morando junto, tá? Que morar junto também é prostituição. Tem que ser casado, bonitinho, no papel, na igreja. O jogador Kaká declarou que casou virgem. Em nenhum momento isso foi um peso também para mim. Sempre comentei, falei numa boa e foi até os 23 anos mesmo, até quando eu casei. E, assim, não teve nenhum problema. A modelo brasileira Adriana Lima também preservou a virgindade até os 27 anos. Celine Dion também esperou o casamento para ter a sua primeira vez aos 26 anos. Então, essa história de vaidade, interessante essa discussão. Quando que vira pecado? Porque eu entendo que as coisas passam do limite, né? Tem gente que é muito vaidosa e que acaba pecando por isso. Mas quando que passa? Quem somos nós para julgarmos qual é o limite saudável de tudo? Esse negócio de casar, praticar sexo antes do casamento. Vamos falar real? Vai. Quem conhece aqui gente que espera para casar virgem? Não vou perguntar para a plateia para não falar nada, tá? Vou deixar vocês passarem batido nessa, tá? Vai ter um monte de gente aí que vai para o inferno, né? Tá feia a enquete. Né? Não vou fazer enquete não, tá? Vou poupar vocês dessa hoje. Sério, assim, você falou que você é um homem bonito, você é pastor. Você falou que você agora está separado para pegar no teu pé. Então nada, né? Nem beijo na boca, pode? Beijo na boca pode. E onde que para? No beijo na boca. Não para mais nada? Nada. Aí você faz o quê? Sai correndo? Sai correndo. José não fugiu da mulher, fugiu dele, Tô perguntando você. Tô falando de José. Tá, e você, olha só, e a vaidade? Levanta aqui pra gente ver você, pastor bonito, olha, finalmente. Olha só, o pastor tá com a calça justinha, o sapato organizadinho, o momento italiano. Tá super organizado. E a vaidade? Aí, será que não é pecado essa vaidade? Mas, ó, a Bíblia tá aqui. A barba feitinha, não sei se faz a mão também, tá toda organizada aí, né, pastor? Mas, ó, a Bíblia tá aqui. Todo mundo fala de vaidade, sem entender. Se você me mostrar um versículo proibindo cortar o cabelo, fazer a barba, eu paro de ser pastor agora. A Bíblia vai falar sobre vaidade no livro de Eclesiastes.
Salomão está falando da vaidade da vida, ele está dizendo, fiz para mim trancinhas, fiz para mim penteado diferente. Não, ele está dizendo sobre a vaidade da vida. Salomão entra numa crise existencial que ele vai tentar tampar o buraco do coração dele, comprando e conquistando coisas. Aí começa assim, ó, fiz para mim monumentos, vaidade, tudo é vaidade. Contratei para mim dançarinas e cantoras, vaidade, tudo é vaidade. Ele não está dizendo da vaidade física. Está tentando tapar o buraco. Alguém me perguntou, pastor, qual é o tamanho de Deus? Eu falei, eu sei o tamanho de Deus. Alguém falou, você está heresia. Falei, o tamanho de Deus é o tamanho do buraco do homem, do coração do homem, que só a peça de Deus, só Deus para entrar no nosso coração e preencher o nosso vazio, não é verdade? Gostei. Eu aprendi uma coisa a respeito de... Obrigado. Nossa, os pastores hoje estão me deixando empolgados, os três, hein? Tá bom o negócio aqui. Eu não tô conseguindo nem falar. Eu gostei, né, Felipe? Você não gostou? A Alana, maravilhosa. Os ele três, também né? É bom. O pastor eu já conhecia Gostei muito. hoje, parabéns eu aqui, gosto viu? também da Estamos forma bem como ele representados, prega. pastores, hoje, né? São muito Ó. bons, muito bons, viu? Eu ouvi uma certa feita, uma definição sobre vaidade, e eu nunca mais esqueci. Vaidade, vai com a idade. Cada fase da nossa vida, a gente tem uma vaidade diferente. Você, aos seus 18 anos, você tinha uma vaidade. Eu, aos meus 18 anos, eu tinha uma vaidade. E, de acordo com as fases da nossa vida, nós vamos tendo vaidades diferentes. O pecado está no quem domina quem. Por exemplo, há uma vaidade, se eu puder dizer de uma vaidade que eu tenho. Eu tenho uma vaidade, eu gosto muito de carro. Se eu pudesse, eu trocaria de carro todo ano. Mas isso é vaidade? Sim, isso é uma vaidade. Porque você quer mostrar o carro para todo mundo? Não, porque eu gosto de automóveis. Por que isso é vaidade? Não é por só exemplo, o seu gosto? Objetos eletrônicos. Isso é conforto. Não, mas entra no âmbito da vaidade. Aí deixa eu só explicar para vocês entenderem. Por exemplo, eu amo questões também, gosto muito de negócio de tecnologia. E tô doida para trocar de celular. Qual é o meu conceito? Eu já tô com o novo. O meu celular me serve? Sim, ele me serve. Então eu sei que se eu trocar agora por um iPhone 8, 10, enfim, 10X, eu sei que eu vou fazer uma coisa agora. Se eu tiver condições financeiras, ok, eu faço. Mas se eu não tiver e eu fizer, eu estou deixando que aquilo me domine. É isso que me faz mal. Por que eu, por exemplo, não troco de carro todo ano? Porque eu não tenho condições financeiras de trocar de carro todo ano. Então, seria vaidade no sentido de pecado se aquilo me dominasse. É aquilo que ele falou, o negócio do buraco no coração. Mas, na verdade... Olana, deixa eu só entender uma coisa, mas aí não é vaidade, aí você também está dando um passo maior que a perna, né? Mas é porque você é dominado pela vaidade. Entendi. Você não domina a sua vaidade. Tá. Porque não é pecado você ter vaidade, o pecado é você ser dominado por aquela vaidade. Mas esse negócio de vaidade ficou um pouco abstrato, assim. Por exemplo, eu vejo mulheres lindíssimas fazendo muitas vezes lipoaspiração. Nossa, demais. Plásticas desnecessárias e algumas, inclusive, morrem nesses procedimentos. Por quê? Porque a vaidade dominou. E o sexo antes do casamento? Você praticou sexo com a sua esposa antes do casamento? Sim, porque nós nos conhecemos dentro do contexto do casamento. Na ocasião que nós nos conhecemos, tanto eu quanto ela, nós éramos casadas, então nós pecamos. Tá. Nós erramos, nós cometemos um adultério. 2, né? Porque aí fizeram sexo antes do casamento, já eram casados, tu já botou no caso, tudo. O adultério só pediram um perdão? O adultério já fala. Já perdoou tudo. O adultério já fala sobre isso. Inclusive, eu gosto sempre de falar disso quando sou questionada, porque eu não faço apologia ao adultério, ao pecado. Aconteceu. Aconteceu. E aí, o que nós ensinamos hoje, como pastoras de uma igreja? Mas não continuaram no adultério, depois retificaram. Nós nos arrependemos, confessamos, nos separamos por um tempo específico, até que nós voltamos a ficar juntas e depois casamos, segundo o que o senhor Joaquim Barbosa nos permitiu no civil. Graças a Deus pela vida dele. Que eu casei agora com certidão de casamento, Sim, não foi certidão. Exatamente. Contrato de união estável. Inclusive, nós falamos aqui sobre o aumento do número de casamentos 5 gays. vezes mais. Por quê? Porque pode. Não, e outra coisa, porque todos aqueles que são vistos e foram vistos a vida inteira como promíscuos e imorais, estão mostrando que estão querendo estabelecer família. Essa é a realidade. Leonardo, então... Não, pastor, desculpa. Sexo antes do casamento, vamos falar real? Na verdade, não deveria, porque se você fizer, você avança uma fase, você pula uma fase importante. Tá, mas eu vou te perguntar uma coisa. Como é que você vai saber se você vai gostar de fazer sexo com seu marido se não tentar antes? Sim, então, se você pular essa fase, você pula uma fase importante. Ela pode te fazer falta lá na frente, pode dar crise de identidade. Você fez sexo antes do casamento, a fase do relacionamento. Você fez sexo antes do casamento? Não, não fez.
Então, eu posso dizer para você que essa fase foi fundamental para mim. Quando ela diz, eu me afastei, a Lana, né, a pastora Lana e outras pessoas tiveram o mesmo problema, não foi uma opção. Isso é chamado de crise no relacionamento. Como a crise é inerente à nossa vontade. Quando se fala de vaidade, vaidade é o que é efêmero, aquilo que passa. Carro é lata, celular é tecnologia com defeito, nós também somos vaidade, nós envelhecemos, morremos. Quando se fala de pecado, pecado é quando você não consegue se tornar a pessoa que Deus gostaria que você fosse. O pecado, a palavra pecado vem do grego, quer dizer amar-te, errar o alvo. Quando você não consegue se tornar a pessoa que Deus gostaria que você fosse. E você sabe, né? E você sabe quando você está fazendo. Você sabe, exatamente. Você sabe quando ele você está fazendo é íntimo, errado. ele é moral. Você sabe. O pecado ele é moral, porque a qualidade moral, ele responde por você. Quando você errou, Você é uma sabe. consciência. Normalmente as pessoas sabem. Exatamente. Existem 2 tribunais, no céu, quando a gente morre, e um na terra chamado Quema, que é o tribunal da nossa mente. Toda vez que você erra em um pecado, o Espírito que habita em nós convence. Então, na hora, a consciência pesa. Então, existe 2 tem tribunais. uns loucos que não, né? Mas a maioria das Sim, pessoas sabe. tem o Espírito Santo. Tem uns loucos que fingem que faz a louca, né? O coração não deve ser utilizado, Luciana, para nada. Nós usamos ele para tudo, mas não deveria ser usado para nada. Como nós não temos opção de usar a mente, porque a mente está baseado lá em Lucas capítulo 24, verso 45. Quando o Espírito abre a mente. A Bíblia tem um Espírito, que é o Espírito de Deus que passa para a pessoa que lê. Tá, mas como eu vou tudo voltar tem um pro Espírito. sexo antes do casamento. Desculpa, só mais uma vez, já que a gente está falando tanto de sexo, que a Bíblia só fala disso. Mas como é que... Eu sempre pergunto isso. Aí vai lá, o homem conhece a mulher, vamos dizer que é religioso, aí quer esperar para casar e aí fazer o sexo. Como é que sabe que vai gostar, Para saber se vai dar gente? certo ou não E na se não relação gostar, sexual. O negócio? Essa hipótese... A tal da química, a gente vai. Então, essa hipótese, ele deve deixar de lado. Por quê? Essa é uma fase fundamental. Sim, ele deve deixar de lado. Se utiliza ela se antecipando. Tá, mas chegou lá e não gostou. Você vai ter um problema. O problema é grave. Você vai ter um problema. Grave. Mas você precisa correr por conta e risco desse problema. Por quê? O relacionamento, o amor bíblico, ele é a fidelidade. Mas não tem a química, aí não gostou do baracubaco. Mas a química você tem de qualquer jeito. Não, opa, Sim, para. tem de qualquer jeito. Não, para. Porque ela é treinada, a química é treinada, o sexo é treinado. Por isso que você enjoa dele. Muito ruim, entendeu? É que só experimentou com um. Seu paladar não deve ser apurado. É porque, porque a pessoa que casa virgem só experimentou com um, aí acha que... Existe um Se problema com o passar do tempo, você deixa de colocar... Não, você deixa o sexo em segundo plano com o passar do tempo. Por quê? Você vai perdendo aquele hormônio que predomina, certo? A partir dos 40 anos de idade. Agora a gente vai conhecer a história de um casal que nasceu dentro dos padrões religiosos e são adeptos a um relacionamento aberto. Essa história, para mim, é um pouco estranha. São chamados fiéis liberais. Olha só como o mundo está moderno. O negócio está moderno mesmo, coloca aí. Eles são evangélicos e pregam sexo livre. Quando começou? Começou praticamente desde o início do relacionamento. E aos poucos a gente foi abrindo, assim, conversando com muito diálogo, colocando em prática algumas coisas que a gente achava corretas. E vocês são evangélicos? Sim. Na igreja ninguém sabe? Não. Vocês vão contra os princípios da igreja. Como é que é isso? Abrir o jogo e contar como é o nosso relacionamento será interpretado de uma forma equivocada e interpretado como bagunça, como uma zona. É uma coisa que não é. É simplesmente um relacionamento diferente em termos de modelo. Diferente como? Quais são as regras do relacionamento de vocês? Se ele quer sair com alguma mulher que ele tem interesse, eu tenho que conhecer, conversar. Se eu vejo confiança, se eu concordar, ele sai. E ele sai sozinho ou vocês participam? Vocês também têm grupos de casais? Por enquanto, a gente só saiu sozinho. Ele saiu com uma mulher e eu só fui junto, só fiquei vendo. Certo. Inclusive, vocês têm uma página, né, numa rede social, e as pessoas que participam são todas evangélicas, a grande parte. Nem todas. Nem todas. É tanto pessoas cristãs como outras pessoas que se identificam com o modelo de relacionamento aberto ou liberal. E vocês acham que isso não pode ser divulgado na igreja porque eles não estão preparados para aceitar? Exatamente. Eu penso que não é o fato em si que é pecado. É como uma faca. Ela pode ser usada para matar, como pode ser usada para cortar um alimento.
A mesma coisa o sexo, pode ser usado para satisfazer um fetiche de um casal, por exemplo. Mas muitas pessoas podem pensar o seguinte, bom, se eles não concordam, né, com os ensinamentos da igreja, eles não devem frequentar. Por favor, não estou julgando, estou falando que muita gente pode pensar. O que você tem a dizer sobre isso, Diego? Eu tenho a dizer que ninguém concorda 100% com a igreja que frequenta. Para vocês, isso não é traição. Inclusive, eu estava olhando na página de vocês, vocês falam de fiel. Fiel é uma pessoa que fala a verdade para o outro. Vocês acreditam que o relacionamento de vocês seja fiel? Você é fiel a ela e ela a você? Então, assim, tudo aquilo que é feito com consentimento dos dois não é traição. Ninguém está fazendo nada escondido, os dois concordam. Tá certo, agradeço. Muito obrigada. Luciano é polêmico, eu deixo com você. Então, gente, agora, quando vocês acham que as coisas estão indo bem, que eu estava entendendo tudo, me aparece essa história. Ninguém fala nada agora, né? É transar em nome de Deus, né? Mas aí não pode juntar. Você não pode fazer as coisas em nome de Deus, nem prometer, porque Deus pode não cumprir. Eu não entendi e nem nominá-lo como se ele fosse responsável. Por exemplo, nesse caso agora, tem algum critério para lançar uma igreja para falar? Essas pessoas estão combinando para que eles possam ser livres e fazer o que bem entende com o seu próprio corpo. Todo mundo é livre. Todo mundo livre até um certo ponto. Total ponto, o corpo é dele? Você não pode simplesmente decidir pegar algo de alguém ou contrariar. Com seu corpo. Não, você está contrariando, você está criando uma norma nova, você está criando, a Bíblia chama de, você está criando um novo critério a respeito de família ou a respeito de vida. É por isso que pode se passar como verdade. E isso não é verdade. É um novo comportamento, seria isso? Exatamente, não é verdade. Aí volta o assunto do pecado, né? Pecado é errar o alvo. O problema não é o pecado é acidente. O problema é iniquidade. Prazer no ato de pecar. Você está entendendo? Então, está quebrando o princípio. Como a gente falou sobre, antes dessa parte aqui, do casamento que eu não participei, sobre fazer sexo antes do casamento. É um pecado? É. Só que também você casar, aí a Bíblia também condena o divórcio, você passa a vida toda, 50%, ele falou que não tem muita coisa no sexo, não, gente, mas 50% do casamento é baseado na vida sexual. É amigo, então, né? É metade. Sem transar, então, tipo assim, mas também você não divorcia. Não, o sexo faz parte. Então, tipo assim, a religião e a Bíblia também ensina, por exemplo, você não pode ter relação sexual antes do casamento, mas casou também não divorcia. E aí, como é que você fica? Eu já fui pro inferno. Louco. Você tá entendendo? Morre antes dos 50. Então, se você for parar pra pensar, é loucura. Então, aí entra esse caso aí agora. Uma coisa é você se acidentar. Eu casei com 18 anos. Casei 18 anos, já estava casando. E minha ex-esposa é minha amigona. Você entendeu? Por que eu casei? Porque o sistema religioso, eu era evangélico, era de uma igreja, e falou, meu irmão, ou você casa ou você está fora do teu ministério, porque você está em relação sexual. E eu nem estava. Então, automaticamente casei na pressão. Gente finíssima, não teve compatibilidade. Eu fiquei 7 anos tentando separar e eu pensando o que o povo vai pensar. Só que eu já estava ficando depressivo, eu já estava ficando com problemas, já ia ser tratado. Porque a pior coisa é você ficar, por mais que eu ame como pessoa, é ficar com uma pessoa dividindo a vida que você não tem. Que não rolou. Esse sentimento. Mas vocês são amigos hoje. Nós somos amigão. Luciano. Aí nesse caso aqui, é iniquidade. Já não é um acidente. É viver na prática, porque a Bíblia diz que aquele que vive pecando é filho do diabo. Então é iniquidade, é diferente de pecado. E você acha que eles usam o rótulo, então, pra quê? Eu só não sei qual é o critério de criar a igreja. Não tem gente agora... que dá tiro, que dá facada, que faz o que quiser e depois vai preso e fala que fez o nome de Deus. Deixa só pra terminar. A pessoa pode criar uma igreja e falar, agora eu vou criar uma igreja que pode tudo? Seita. O conceito da igreja, ela tem que ser apoiado nas verdades da Bíblia, da palavra de Deus. Bom, essa é diferente. Aquilo que diverge da palavra não é considerado... Mas a palavra é conforto, cada um entende como que é. Aí é o que eu acabei de falar. O que é uma seita? Na verdade, é importante a gente diferenciar entre igreja, instituição, e igreja do Senhor Jesus edificada ali. Mas quem é que está aqui para julgar? Não, porque a igreja não é física. Igreja não é física, a instituição é física. A igreja de Jesus congrega dentro da igreja a instituição. Entendi. Então, entre a igreja A, B e C, existe a igreja de Jesus. E outra coisa, hoje em dia a gente percebe o quê? Que cada uma das igrejas que existem, elas querem provar que são as verdadeiras e as demais são falsas. Me falaram que você também é profeta? Isso. Como é que funciona isso? Então, desde 14 anos que o Senhor me deu um dom, e a nossa igreja cresceu, hoje eu tenho uma igreja que eu inaugurei há 4 meses, em Caxias tem 2.500 pessoas sentadas. Eu tenho 3 ministérios que entupiu. E o grande
é atrativo hoje das pessoas é através do dom. Sempre pega a palavra, que acima de tudo é uma revelação, mas o dom. Então, existem pessoas que vão lá pela primeira vez, que eu nunca vi, Deus fala o nome, fala a vida da pessoa inteira. E muitos artistas, muitas pessoas têm na nossa igreja lá e têm se convertido e ficado impactados. Você então é profeta, o que você faz? Então, tem os dons, não só o da revelação, como o dom de cura, né? O dom de línguas e outros dons também. É um trio incrível. Eu acho que tinha que juntar os três e fazer uma religião eu só. Eu acho que vocês deveriam se juntar ótimos. os três, fazer uma sociedade. Eu adorei também. Olha, eu acho que talvez seja o melhor caminho. E monta uma igreja de vocês, que vai bombar. Eu achei ótimo também. Vai bombar. Tipo uma empresa, né? Uma empresa, isso. Mas E é exatamente o que estão fazendo agora, né? Não, mas porque vocês três se completam. Eu achei ótimo. E assim, todos mas pacíficos. Nós divergimos em opiniões. Mas se completam nas divergências. Isso que é bonito, não é? Igreja é baseada em unidade, em concordância. Não andarão dois juntos se ambos não estiverem de acordo. Bom, mas aí não existe a tal da democracia. As pessoas pensam diferente. Tenho certeza que no seu culto talvez tenha gente que não seja gay. Sim, graças a Deus. Porque a igreja não é uma igreja para gay. A igreja de Jesus não precisa ser uma igreja exclusiva para um público. Até porque na igreja não é para ficar falando de sexo o tempo inteiro, né? Não. Senão não vira mais igreja, né? Vira uma bagunça. Leonardo, você faz profecias. Isso. Mas você adivinha coisas? Não, adivinha é uma coisa, revelar é outra. A revelação na Bíblia é baseada em passado, presente e futuro. Leonardo, você topa deixar umas coisas no Instagram do Super Pop falando das suas profecias? Vamos. Então, você que está na sua casa, as pessoas vão acessar agora o Instagram do Super Pop, porque ele vai dar umas dicas lá, profecias do... Eu gostei. Obrigada. Valeu? Valeu. Olha, então, eu queria agradecer. Lana, muito obrigada. Gostei da sua presença, volte sempre. Muito bem-vinda. Obrigada mais Leonardo, uma vez. muito obrigada. Profeta, eu que muito agradeço. obrigada, volte sempre. Agora você aprendeu o caminho. Antônio, como sempre, é um prazer estar com você. Você é sempre risonho, eu gosto da sua presença também. Muito obrigada. Felipe, ficou quietinho hoje. Hoje eu tive uma aula aqui, viu? Obrigado, gente. Um beijo pra você. Eu acho que hoje foi o debate mais civilizado de religião. Eu gostei muito. É um trio incrível. Eu gostei também. Parabéns. Muito obrigada a todos. E olha, não sei se é pecado, mas um beijo na boca bem gostoso. Até porque eu já passei dos 40 e já tô ferrada mesmo de acordo ali com o pastor.